Esse fone aqui eu achei que não precisava existir, mas que bom que ele existe, tá? Esse aqui é o CMF by Nothing Buds 2 Plus. E se você quer saber se ele é bom ou não, é só vir comigo. Bom, ele vem nessa caixinha aqui, bem discreta, bem pequenininha. E dentro só manual, ponteiras. Ele vem aqui, ó, nessa casezinha bonitinha aqui, bem pequenininha, pesa só 42 gramas e meia. E a apresentação do fone é assim, ó. O fone em si também pesa muito pouco, apenas 4 gramas e meia, 10% do peso da caixinha. Muito confortável, você pode passar horas e horas aqui com ele, que não tem qualquer problema de desconforto. E essa parte do corpo dele aqui é um pouquinho maior do que no Pro, porque ele tem um driver dinâmico LCP de 12 mm, que é maior do que os dois drivers que tinha na versão Pro, tá? Ele também conta com proteção IP55 nos fones e IPX2 na caixinha. Mas essa caixinha aqui não tem o botão que nem no Pro, que é aquilo que você pode usar para girar e mexer no volume, ou então pausar e passar as músicas. Aqui, infelizmente, não é um botão, tá? Isso, em teoria, é um downgrade da versão Pro. Mas você não vai precisar tanto dele assim. Que mais? Aqui tem um botãozinho de reset. Aqui também a entrada USB-C para carregamento. A autonomia de bateria dele é muito boa. Eu vou deixar especificado aqui em algum canto da tela todos os cenários possíveis de bateria, mas eu posso te afirmar que ela dá conta do recado, tá bom? Os codecs são o USB-C, o AAC e o LDAC, que funciona maravilhosamente bem aqui. Eu uso ele direto com o LDAC e não tenho qualquer problema de desconexão ou corte, funciona extremamente bem, porque ele também tem Bluetooth 5.4, que é bem atual, embora já tenha o 6, tá? Tem diversas funcionalidades no aplicativo, assim como seu antecessor. Então eu vou falar para vocês mostrando no aplicativo e vou aproveitar para gravar o áudio dessa passagem com o próprio microfone do fone para vocês verem a qualidade de captação. Então até já. Bom, e o aplicativo que a gente usa é o Nothing X. Vou abrir para vocês aqui. Já aparece aqui o fone pareado. Quando você está com os fones na caixinha, aparece também a quantidade de bateria da caixinha. Clicando aqui nos fones, você tem a personalização dos controles por toque. Infelizmente, ele só tem toque duplo e triplo e tocar sem segurar, ou sem soltar, para poder fazer aqui as coisas que você quer. Mas aqui ele é bem personalizável, então eu não acho que isso é um problema não. Dá para você customizar bastante aqui para poder usar os controles por toque. Aqui embaixo você tem os modos de cancelamento de ruído, que são o cancelamento de ruído, a transparência e o desligado. Aqui no áudio espacial é o seguinte, você pode usar ele fixo ou desligar. Quando você desliga, ele fica com um som mais estéreo, sem profundidade. E quando você coloca no modo fixo, como a própria animação mostra aqui, ele fica com palco sonoro ativado, vamos dizer assim. Então eu sempre uso dessa forma e é muito bom. Aqui mais para baixo você tem o Ultra Bass, que você configura aqui o nível de grave que você quer. Na verdade, esse Ultra Bass vai atuar somente nos subgraves. Então é somente no impacto. Se você desligar, ele tem menos impacto. Se você aumentar e escolher aqui na escala a quantidade que você quer, ele tem um aumento no impacto. É muito bom. Eu deixo aqui no nível 3, dá um impacto legal e não fica muito pesado na hora de ouvir as músicas, tá? Aqui a gente tem também um personalizador de som, e aqui é legal, esse recurso é muito interessante. É o seguinte, ele cria como se fosse uma pequena audiometria. A audiometria é um exame que a gente faz para calcular nossa perda de audição, que acontece ou por algum trauma, alguma doença, ou de forma natural com o passar dos anos. Aqui você faz um teste, ele vai colocar alguns sons para você, você vai falar se ouviu ou não, exatamente como é no exame, e aí no final ele vai falar para você que você teve uma perda X em um dos ouvidos. E aí, em teoria, ele vai dar um ganho automático para poder compensar essa perda. Eu achei um recurso muito interessante, melhor do que o Direct Ato, um negócio assim, eu não lembro o nome direito, vou pôr na tela aí, que tinha lá no Buds Pro. Achei muito interessante esse recurso, bem legal, bem inteligente. Temos o equalizador. O equalizador aqui você tem os diversos perfis já prontos. E aqui você pode mexer aqui, clicando nessa bolinha e estendendo para onde você quer.
Então aqui no meu caso, a configuração que eu estou usando atualmente, que eu acho que é a melhor para mim, é um de médio e um de agudo, e -6 nos graves, porque, como eu já disse, ele é muito gravudo. Então dessa forma, para mim, fica ideal. Esse aqui não é um equalizador paramétrico, mas eu acho ele bem intuitivo para quem não tem conhecimento nisso. Achei que ele fica mais fácil de você entender. E toda mudança que você faz aqui é em tempo real. Então você mexeu em qualquer um desses parâmetros aqui, você vê a diferença na hora. E realmente é bem diferente, assim como os perfis de equalização aqui pré-definidos também alteram bastante o som. Muito legal. Aqui é os controles por toque novamente, é o mesmo que você clicar lá nos fonezinhos. Tem modo game aqui para baixa latência. Eu não costumo jogar com fones Bluetooth, mas tem e funciona, tá? Aqui também tem o modo ligação dupla, então eu posso parear ele com o meu celular e com algum outro aparelho, e ele faz a alternância entre os dois de maneira automática, bem legal. Aí tem aqui também as definições do dispositivo. Aqui você tem aqui a troca dos codecs. Na verdade, no site deles aparece que ele tem SBC também. Aqui só está contando como AC e LDAC, tá? Detecção no ouvido, quando você tira, ele para. Quando você coloca de novo, ele volta com a música. Teste de almofada, só para saber se está vedando bem o seu ouvido e encontrar os fones caso eles estejam perdidos. Ele faz um barulhinho, tá bom? E aqui também sobre você vai ter toda a parte de atualizações. O meu já teve 2 atualizações desde que eu comprei, então é um produto que tem sido atualizado com frequência. E tem mais alguns itens aqui, feedback, artigos de ajuda, garantia e tudo mais. E esse foi o aplicativo Nothing X. Vamos voltar pro fone agora. E como que é o som desse cara aqui? Tal como o Pro, eu não gostei do som quando eu abri a caixinha e coloquei no ouvido. E sofre com o mesmo problema do Pro. Muito, muito, muito grave. E assim, pra mim não dá. Eu até sou uma pessoa que gosta de graves, mas a quantidade que vem aqui realmente não é legal e atrapalha as outras frequências. Felizmente, com o equalizador, como eu mostrei para vocês, dá para mexer bastante. Embora ele não seja o paramétrico, eu acho ele bem intuitivo e ele resolve bastante o som. Com a configuração que eu vou colocar aí na tela para vocês, aí sim esse fone fica legal. Ainda acho que ele tem mais grave do que deveria, mas é divertido, fica um fone mais energético e eu gosto dessa apresentação. E dito isso, os graves ficam muito bons, tá? Com bom impacto, boa extensão, ótima textura e boa velocidade, tá? Eles não fazem feio, são bons em todas as circunstâncias. E se você gostar de mais grave, você pode colocar lá no Ultra Boost ou ainda aumentar lá no equalizador. Então, não tenho o que dizer aqui, excelentes. Os médios também são bons, tá? E com uma levantadinha lá no aplicativo, mais um de médio e mais um de agudo, ele fica com uma apresentação muito melhor. Então o Pinagain fica mais para frente, você consegue ouvir as vozes com muito mais clareza, bem como os instrumentos dessa faixa, tá? Os instrumentos de corda, os pianos, alguns instrumentos de sopro, são mais pronunciados, ficam mais separados e apresentam uma boa sonoridade, tá? Não acho que o timbre é o mais natural do mundo, mas também não é uma coisa que prejudique. Eu acho sim que ele fica bem gostoso nessa faixa de frequência. Tô ouvindo os cachorros aí, né? E os agudos também não fazem diferente. Eles também estendem bem. E diferente do Pro, que eu senti alguma estridência, dependendo da circunstância, aqui em nenhum momento ele apresentou essas sibilâncias, estridências, esse desconforto. Mesmo nas notas mais altas, que ele até estende bem, ele consegue chegar lá, não tem qualquer desconforto, tudo é feito da melhor maneira possível, muito bem espaçado, com bom detalhamento, o que também leva ao palco sonoro, que também é muito bom aqui. Ele tem uma boa projeção de palco, né, algo, meu Deus, absurdo, mas você consegue definir bem onde está a posição dos instrumentos e tal, os micro detalhes que estão acontecendo ali em volta, realmente é muito bom. Esse fone aqui, ele em teoria é o top da linha 2, tá? Porque se eu não me engano você tem o CMF by Nothing 2, aí o 2A, o 2 Pro e o 2 Plus. E o Plus está no topo, tá? E assim, de fato, se eu for comparar ele com o Pro, embora o Pro aparentemente tenha mais recursos, na verdade esse som aqui parece um pouco mais maduro, tá?
Eu não gostei de nenhum dos dois quando eu coloquei no ouvido, mas se eu tivesse que falar assim, gostou mais de um, eu gostaria desse. E depois de equalizado, aí sim ele fica bem melhor. Então assim, concorre diretamente com o Galaxy FE ali, então Galaxy Buds FE, né? Foi o nome direito. E outros fones nessa faixa, e é uma excelente pedida, tá? Para malhar, para fazer exercício é ótimo, muito confortável, tem ótima duração de bateria, tudo nele é bem executado. Eu sinto falta só de um cabinho para carregamento, acho que deveria vir no produto para o produto vir completo, embora todo mundo tenha o cabo, mas acho que o produto tem que vir completo. Então isso aqui é uma excelente pedida, se você quer um fone TWS aí, está disposto a gastar um pouquinho mais, mas vai ter um produto de extrema qualidade. Eu vou dar uma nota 9,5 para ele aqui, porque esse cara é muito bom. Se você gostou do vídeo, ele te ajudou de alguma forma e você puder se inscrever no meu canal e deixar seu like, eu agradeço muito. Vou deixar o link de compra aí na descrição para quem quiser, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!